Entre deuses e ruínas. Imagine uma floresta densa, onde o som dos pássaros tropicais se mistura ao eco de tambores cerimoniais. No alto de uma pirâmide de pedra, um sacerdote, vestido com penas coloridas e ouro sagrado, ergue os olhos para o céu. Ele não vê apenas estrelas. Vê presságios, deuses, ciclos cósmicos. Essa era a realidade dos maias. Uma civilização que nasceu da selva e construiu um império de conhecimento, espiritualidade e poder. Os maias não eram apenas guerreiros e arquitetos. Eram astrônomos, matemáticos, artistas, místicos. E então, como num mistério milenar, tudo isso começou a ruir. As grandes cidades foram abandonadas. Os templos ficaram vazios. As estelas deixaram de ser esculpidas. Mas o que aconteceu de fato com a civilização maia? Neste vídeo vamos viajar no tempo para entender como uma das culturas mais fascinantes e enigmáticas da história floresceu, entrou em colapso e, apesar de tudo, nunca desapareceu completamente. Prepare-se para descobrir que por trás das ruínas silenciosas ainda ecoam as vozes dos deuses antigos. O nascimento da civilização, entre o milho e os astros. Para os maias, o milho era mais do que um alimento. Era a essência da humanidade. Segundo seu livro sagrado, o Popol Vuh, os deuses tentaram criar os homens de barro, depois de madeira, mas foi apenas com o milho que os verdadeiros seres humanos foram moldados. O milho era o sustento da carne e da alma. Por isso, sua sociedade nasceu onde esse cultivo era fértil, nas terras altas da Guatemala e nas planícies do sul do México. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, pequenas aldeias já cultivavam milho, abóbora e feijão. Com o tempo, essas aldeias deram origem a centros cerimoniais e a estruturas cada vez mais complexas. Mas foi entre 250 e 900, depois de Cristo, durante o período conhecido como Clássico Maia, que essa civilização atingiu seu auge. Nesse tempo, surgiram cidades com alta densidade populacional, construções monumentais, observatórios astronômicos e sistemas de escrita hieroglífica extremamente sofisticados. Arquitetos do tempo. As cidades maias não eram organizadas ao acaso. Os templos, as pirâmides e as praças obedeciam a uma lógica cósmica. Cada pedra, cada degrau, cada orientação tinha um sentido espiritual e astronômico. A pirâmide de Kukulkan, em Chichén Itzá, é um exemplo impressionante. Durante os equinócios, a luz do sol projeta uma sombra que se assemelha a uma serpente descendo pelos degraus. A própria divindade Kukulkan, o deus serpente emplumada. Os maias também criaram um sistema de calendário extremamente preciso. Eles usavam não apenas um, mas 3 calendários simultâneos: o sagrado, Tzolk'in, o solar, Raab, e o de contagem longa, que media eras inteiras. A ideia do fim do mundo em 2012 vem, aliás, de um mal-entendido do fim de um ciclo de contagem longa, que para os maias significava renovação, não destruição. A escrita, a matemática e os deuses. A escrita maia era uma das poucas escritas completas das Américas pré-colombianas. Eles usavam mais de 800 glifos para representar sons, palavras e ideias. Esculpidos em estelas, pintados em vasos ou escritos em códices, esses glifos contam histórias de reis, guerras, rituais e profecias. Na matemática, os maias criaram um sistema vigesimal baseado no número 20 e foram uma das primeiras civilizações do mundo a usar o conceito de zero. Algo raríssimo e avançado para a época. Mas todo esse conhecimento estava profundamente ligado ao mundo espiritual. Os maias viam o cosmos como uma rede de forças em constante tensão. O mundo dos vivos coexistia com o mundo dos mortos e dos deuses. E era responsabilidade dos governantes manter o equilíbrio entre esses planos através de rituais, sacrifícios e calendários sagrados. A selva viva, cidades, política e guerra. É um erro pensar na civilização maia como um império unificado.
Ao contrário, ela era formada por uma vasta rede de cidades-estado independentes, muitas vezes rivais: Tikal, Calakmul, Copan, Palenque e Axilan. Cada uma tinha sua dinastia, seus templos, seus deuses patronos. Elas guerreavam entre si, formavam alianças e traíam-se como na política moderna. As guerras não tinham apenas fins territoriais, eram também espirituais. Capturar um inimigo nobre significava obter um sacrifício valioso aos deuses, e isso trazia prestígio ao rei. Essas guerras, no entanto, drenavam recursos, criavam instabilidade e tornavam as cidades vulneráveis, especialmente diante de desastres ambientais ou crises internas. O colapso, quando os deuses se calaram. Entre 759 e 900 d.C., algo aconteceu. As grandes cidades do sul começaram a ser abandonadas. Os centros políticos perderam poder. O sistema de escrita deixou de ser usado. Os reis pararam de ser glorificados. Em poucas gerações, uma civilização que dominava vastas regiões da Mesoamérica mergulhou em colapso. Os arqueólogos falam hoje de um colapso multifatorial, causado por secas prolongadas. Registros geológicos mostram que a região sofreu com secas severas, talvez ligadas ao fenômeno El Niño. Sem água não havia colheitas. Sem colheitas, vinham a fome, a migração e o desespero. Esgotamento ambiental. O crescimento urbano desenfreado levou ao desmatamento em larga escala. Sem árvores, o solo perdeu fertilidade. Sem solo fértil, a agricultura entrou em colapso. Guerras crescentes. A escassez de recursos aumentou os conflitos. Cidades antes aliadas se tornaram inimigas. A destruição de centros urbanos foi tão severa que muitos nunca mais se recuperaram. Instabilidade religiosa e social. Quando os deuses não respondiam, o povo se revoltava. A fé nos governantes sacerdotes, antes considerados intermediários com os deuses, começou a desmoronar. Não houve uma invasão externa. Não foi uma doença. Foi o próprio sistema maia, tão brilhante quanto frágil, que se desintegrou por dentro. O pós-clássico, a chama que não se apaga. Mas os maias não desapareceram. Após o colapso, muitos migraram para o norte, especialmente para a península de Yucatán. Lá, novas cidades floresceram, como Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán. Essas cidades mantiveram elementos da cultura clássica, mas também incorporaram influências de outros povos, como os toltecas, vindos do centro do México. Chichén Itzá, por exemplo, se tornou um grande centro político e religioso, famoso por sua pirâmide central, o campo de jogo de bola ritual e o enigmático cenote sagrado, onde sacrifícios humanos eram oferecidos às divindades das águas. Esse período, chamado de pós-clássico, durou até a chegada dos espanhóis no século XVI, e mesmo então, os maias não se renderam facilmente. A conquista espanhola foi brutal. Missionários como Diego de Landa queimaram códices sagrados, destruíram ídolos e proibiram os rituais ancestrais. Mas os maias resistiram, organizaram rebeliões, fugiram para florestas e montanhas, esconderam seus conhecimentos. Alguns reinos, como o de Tayazal, só foram conquistados em 1697, mais de 150 anos após a queda dos astecas. E mesmo depois disso, os maias continuaram resistindo, de forma silenciosa. Muitos rituais sobreviveram sincretizados, camuflados sob festas cristãs. A língua maia continuou a ser falada, e até hoje é o idioma materno de milhões de pessoas. Conclusão: a civilização que nunca morreu. Quando olhamos para as ruínas de Tikal ou Chichén Itzá, temos a impressão de uma civilização morta, mas isso não é verdade. Os maias continuam vivos, em sua cultura, em sua arte, em sua cosmovisão. Eles nos lembram que o tempo não é linear, que tudo é cíclico, que até mesmo os grandes impérios podem cair.
mas suas sementes, se bem plantadas, florescem de novo. O que aconteceu com a civilização maia? Ela mudou, resistiu, sobreviveu. E ainda hoje, entre deuses e homens, suas histórias ecoam, esperando por quem as ouça. Vozes que não se calam. Os maias nos ensinaram que o tempo é uma espiral, que o passado vive no presente, que as civilizações podem desaparecer das pedras, mas jamais do espírito. E é por isso que contamos essas histórias. Se você também sente que há sabedoria nos mitos, força nos antigos e mistério nas ruínas do mundo, junte-se a nós nessa jornada. Curta o vídeo para que ele alcance mais buscadores da verdade. Inscreva-se no canal Entre Deuses e Homens para não perder nenhum novo episódio onde o passado sussurra para o presente. E nos conte nos comentários: o que você acha que realmente aconteceu com os maias? Acredita que outras civilizações antigas também esconderam segredos que ainda não compreendemos? Sua voz é parte dessa conversa. E juntos podemos manter vivas as histórias que o tempo tentou silenciar. Até o próximo mergulho no desconhecido.